Nesse vídeo aqui eu quero contar uma história para vocês que marca profundamente até hoje a minha vida como terapeuta. Eu estava começando a atender há mais ou menos 4, 5 anos e eu tinha muita disposição em atender o maior número de pessoas possível. Eu queria, de fato, me desafiar. Eu estava muito disposto a ajudar pessoas. Foi dessa forma que eu comecei. Eu já estava estudando há algum tempo, já estava na faculdade de psicologia há 4, 5 anos, então eu já tinha alguma experiência ali estudando coisas relacionadas a comportamento humano, desenvolvimento pessoal, psicologia como um todo. E eu me dispus a começar a atender num ímpeto de ajudar as pessoas. E eu comecei a divulgar o meu trabalho. Utilizei as estratégias ali convencionais na época de chamar as pessoas no direct, atendimento gratuito, pedir indicações, participar de grupos no WhatsApp, enfim, estava fazendo os meus movimentos para captar meus pacientes. Então, eu estava com muita vontade, com muita gana de atender. E aí começou a vir paciente, começou a chegar pessoas, né, para serem atendidas por mim. E eu lembro bem que dentro do meu coração tinha uma vontade muito genuína de ajudar pessoas e transformar a vida delas. Até que nessa minha grande vontade de ajudar, como falei, chegou bastante gente. Eu estava ali, na época era bastante gente para mim, para quem está iniciando, 4, 5 pacientes semanais, estava atendendo e tal. Alguns eu cobrava um valor baixo. Até que chegou uma paciente com um caso grave. Enfim, algumas informações aqui vou manipulá-las para não ter nenhum tipo de identificação, enfim, seguir com a ética necessária. Uma paciente com transtorno alimentar em processo de preparação para uma cirurgia bariátrica. Então, uma paciente que a gente pode dizer com uma demanda complexa, e eu era um terapeuta iniciante, apesar de já estar estudando, eu não tinha a prática do atendimento bem consolidada. Então, vou pegar esse caso aqui, eu quero atender, eu quero ajudar, eu quero me desafiar, com coragem eu vou ajudar essa paciente aqui. E aí na primeira sessão, a paciente estava numa cama de hospital, porque estava na preparação para a cirurgia e no plano de saúde recomendaram que ela fizesse a terapia, né? E ela buscou por fora, não buscou no plano, buscou um terapeuta particular. E ela me trouxe a problemática da vida dela, a questão do histórico de transtorno alimentar, o comer ali compulsivo. E eu não tinha experiência nenhuma atendendo aquele caso. E ela me trouxe todo o histórico da queixa, todos os problemas que ela estava enfrentando. E eu, ouvindo aquelas coisas todas, né, muito profissional, eu fazendo anotações, registrando, mas na minha cabeça eu estava com uma sensação e um pensamento: o que eu vou falar para essa mulher? O que eu vou fazer? Eu não sei o que dizer para ela. E aí, na arte do improviso, muitas vezes a gente desenrola, né? A gente começa a falar e tal. Às vezes dá certo, mas nem sempre. Nesse caso, não deu certo definitivamente. Ela passou ali uns 15, 20 minutos descrevendo o sofrimento dela e eu escutei aquilo. Depois que ela parou, comecei a falar. Então, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo e tal. Então, compulsão alimentar acontece por causa disso. Fiz uma enxurrada de informações para ela. Falei. Né? Na minha cabeça eu estava ajudando. Depois que ela escutou aquilo, ela disse: Tomás, nada do que você falou fez sentido para mim. E depois que ela falou isso, ela fechou a câmera, ela saiu da sala do atendimento. Atendimento online, ela fechou, saiu. Na minha cabeça, opa, o que aconteceu aqui? Será que ela saiu porque caiu a internet? Depois eu chamei ela e ela falou: não, então, nada do que você falou fez sentido e eu não gostei de algumas coisas também que você falou. Né? O atendimento durou ali 30 e poucos minutos. Depois disso, eu fiquei arrasado.
Eu passei a questionar a minha prática. Poxa, nunca tinha acontecido isso. E eu fiquei pensando, as pessoas que não gostaram da terapia comigo, e onde eu falei coisas que não fizeram sentido, elas de fato não gostaram ou gostaram e falaram que gostaram, mas não gostaram, não quiseram me falar. Fiquei naquela confusão, eu estou atendendo as pessoas, elas dizem que gostam da terapia comigo, mas será mesmo que gostam? Será que de fato eu estou ajudando? Será que de fato o meu trabalho é bom? Será que eu tenho que continuar fazendo isso daqui? Eu acho que eu não devo ser psicólogo, eu não devo ser terapeuta, eu tinha que estar fazendo outra coisa. Isso aqui trouxe meditações muito profundas, inclusive de repensar totalmente a minha prática. Será que esse universo aqui da psicologia para mim, poxa, essa paciente aqui pegou pesado comigo. Comecei num processo de ressentimento. Não, mas ela está errada. Como assim, onde já se viu criticar o meu trabalho? Importa muito a avaliação que os nossos pacientes fazem de nós. Importa muito. A nossa prática ela precisa passar pelo juízo dos nossos pacientes. Por isso, mais do que importante, a gente proporcionar para os nossos pacientes a oportunidade de eles avaliarem o processo terapêutico. Oportunizar feedbacks. O paciente conte para você o que ele tem achado da terapia. Ele elucide a satisfação dele no processo ou não, a insatisfação. Porque muitas vezes a gente acha que nosso trabalho está muito bom, a nossa avaliação às vezes é bastante prepotente nesse sentido. Não, mas eu estou ajudando meus pacientes, olha que eles voltam para a terapia, eles pagam. Mas é que às vezes a gente não deu oportunidade para o paciente avaliar o nosso trabalho. E às vezes mergulhado numa soberba, numa vaidade e num conforto de estar ganhando dinheiro, de ter a sensação de que está ajudando, a gente não faz esse juízo. Será mesmo que o meu paciente está sendo ajudado por mim? Será que o meu trabalho está sendo realmente bom? Quem sabe você incluir na tua prática um processo de avaliação do processo terapêutico. Tem diversas formas de fazer isso, um formulário, ou na própria sessão, ou enfim no WhatsApp, o paciente avaliar periodicamente como que ele tem se sentido, o que ele tem achado da terapia. Para que a gente tenha a prova real da qualidade do nosso trabalho. Talvez o teu trabalho não esteja bom como terapeuta e você não sabe. Porque às vezes a gente está com muito paciente, a gente está muito ocupado, a gente não para pensar como que tem se desenrolado, tem se desenvolvido a minha profissão. Tem sido baseada em critérios técnicos, sólidos, sei o que de fato eu estou fazendo e os meus pacientes de fato melhoram. Oportunizar para o paciente avaliar isso, para o paciente julgar isso, ele é o maior interessado. Lá o que aconteceu no início do meu trabalho, eu achei que eu era o bonzão, porque nenhum paciente tinha tido a coragem, a disposição de me criticar, de falar nada do que você falou faz sentido. E se as coisas que você tem falado para os teus pacientes nada tem feito sentido, se nada do que você tem falado tem feito sentido, e você acha que tem feito, porque a gente tem, às vezes, uma boa autoestima, não é? Ou somos negligentes nessa avaliação. Nada é perfeito que não possa melhorar. No que você pode melhorar? É preciso passar por esse desconforto de ser sincero. Inclusive, se for necessário, repensar o teu trabalho, repensar. Isso aqui é para mim mesmo? Não, não é. Tirei a conclusão. Não me dedico para os estudos, não me dedico também a melhorar minha própria vida. Eu tenho que fazer outra coisa da minha vida.
Talvez a conclusão seja essa. E aí? Às vezes é conveniente ficar quietinho na nossa, não mexer, né, naquilo que parece que tá ruim, que poderia melhorar. Eu diria que a gente tem que estar sempre avaliando o nosso trabalho com um juízo crítico e proporcionando para os nossos pacientes para repensar o nosso trabalho, mas principalmente para encontrar objetos de melhora, situações que talvez você precise aperfeiçoar, seja a comunicação, seja a postura, seja o audiovisual, a qualidade de microfone, a qualidade no atendimento da tua secretária, pontualidade, organização do processo terapêutico mesmo, né, com sessões temáticas, não seja algo simplesmente assim que vocês vão caminhando para lugar nenhum. Os pacientes, eles demandam por uma previsibilidade no processo, a depender ali da queixa, das demandas de quem é o paciente, mas geralmente isso aqui gera uma satisfação tremenda. O paciente saber o que você está fazendo com ele. Então, esses juízos, essas avaliações precisam ser constantes. Repensar o próprio trabalho. Isso gera desconforto, mas talvez vai ser o que vai transformar a tua carreira no sentido de um aperfeiçoamento melhor, no sentido de você ajudar com mais eficácia aquelas pessoas que te procuram. É óbvio a gente ter mais satisfação no nosso trabalho. Então, pelo amor de Deus, façam isso. Proporcione para os pacientes uma avaliação do processo e revisem sempre o quanto vocês têm se dedicado, o quanto o trabalho de vocês de fato está bom, para não cair num acomodamento, numa resignação, numa acomodação de que, bom, se o paciente está voltando, está tudo bem. Nem sempre é assim que funciona.